Deus, fala conosco, por favor. O Senhor é um Deus que fala com o homem. O Senhor falava com Adão, o Senhor falou com Noé, o Senhor falou com Abraão, Jacó, o Senhor falou com José, com todos aqueles personagens bíblicos, Deus. Eu sei que o Senhor pode falar conosco aqui nessa noite. Rompe as barreiras que às vezes a gente mesmo coloca. Rompe os nossos paradigmas, Deus. Se alguém está incomodado com alguma coisa, que venha estar caindo por terra agora. Nós queremos aproveitar esse momento na Tua presença. Não queremos deixar esse momento passar, Deus. Porque eu sei, Pai, que se eu ouvir a Tua voz, eu jamais serei o mesmo. Se eu conseguir ouvir a voz de Deus, a minha vida muda. Então fala comigo, Deus. Fala conosco, Deus, aqui nessa noite. Planta o Teu querer no nosso coração, que essa semente caia em solo fértil, que ela venha produzir o fruto que o Senhor já tem planejado para a minha vida. Eu sei que o Senhor sonha com cada um aqui, eu sei que o Senhor conta com cada um aqui, mas nós precisamos de direção, nós precisamos encontrar as veredas do Senhor. Então fala conosco, Deus, em nome de Jesus, amém, aleluia. Pode se sentar na presença do Senhor. Deus vai falar conosco aqui. Eu sei que o Senhor vai falar conosco, Deus, aleluia. Nós vamos estar nos alimentando da palavra de Deus agora. E a palavra que Deus colocou no meu coração é a respeito de Jesus, o caminho. Ele é o caminho. E eu gostaria de começar de uma forma um pouco diferente. Eu gostaria que a gente estivesse meditando no Salmo 25. Abre a sua palavra. Se você trouxe a sua Bíblia, abre no Salmo 25 agora, meu irmão. Se de repente tem alguém do seu lado que está sem a palavra, compartilha com ele aí. E nós vamos estar fazendo um exercício de leitura da palavra. Antes de eu estar começando a ministrar a palavra, eu gostaria que você lesse esse salmo, você e Deus agora. E deixa Ele ministrar. Preste atenção em cada palavra. Deixe o Espírito Santo já ir falando com você aí, agora, nesse momento. Vamos gastar esse tempo de uma forma abençoada. Salmo 25, o capítulo inteiro. Você que está em casa também, pode estar abrindo aí no Salmo 25 e lendo na sua casa, amém? Conforme você for terminando a leitura, você vai dando um glória a Deus aí, para a gente saber que você já terminou, amém? Deus, uns já estão terminando aí. Se você terminou e quiser ir orando em língua, se você tem esse dom, vai orando em língua aí que o Espírito Santo vai edificando sua fé.
Muitos já estão terminando aí. Vou guardar mais um pouquinho para todo mundo poder conseguir concluir. Só aqui nós já poderíamos beber da fonte da palavra de Deus, não é verdade? Só até aqui. O Espírito Santo, creio que já começou a falar com você. Creio que o Espírito Santo já está ministrando no seu coração. Nós vivemos num dia, nos dias, que com a tecnologia, difícil é ficar perdido. Nós temos o GPS, nós temos um mapa online, não é verdade? E antigamente tinha um ditado que falava que com quem tem boca vai a Roma, né? Então você vai perguntando que você chega em qualquer lugar que você quiser. E hoje você nem precisa perguntar para ninguém. Você acessa o mapa online, o GPS, você ativa a localização do seu celular e você se acha. Amém? Só que impressionante, assim como nós temos toda essa tecnologia à nossa disposição, ao mesmo tempo, a gente vê a humanidade perdida. Não no quesito geográfico, mas a gente vê o ser humano sem direção. Por mais que os tempos passem, por mais que a tecnologia se desenvolva, a gente continua vendo que o homem sem Deus está perdido. Aconteceu isso já lá no Éden. Se você se lembrar, quando o homem peca, então Deus expulsa ele do jardim, e a palavra de Deus fala que Deus colocou um anjo com uma espada, protegendo o caminho para o jardim, para que o homem não voltasse e não comesse do fruto da árvore da vida. Então ali houve um rompimento, houve uma desorientação do ser humano. Mas glória a Deus, porque em Jesus a gente pode achar novamente esse caminho, e creio que todos nós aqui já achamos esse caminho, amém? Glória a Deus, Ele é a nossa bússola, Ele é a nossa orientação. Jesus é o nosso rumo, é o nosso alvo, amém? Mas o mundo sem Deus não, o mundo busca o caminho para a felicidade, o mundo busca o caminho para o sucesso, e não se falta quem quer dar essa receita para o sucesso, aquele que quer achar o segredo para a felicidade, e a gente vê a internet inundada de mestres que querem ensinar como você vai ser próspero no seu negócio, como é que você vai conseguir se dar bem nos relacionamentos, como você vai achar o segredo da felicidade. E a gente vê informação, e na maioria das vezes gira em torno do mesmo assunto, que o homem tem que se encontrar. Mas a gente vê que não é por aí, porque o homem tem tentado se encontrar há milhares de anos e não tem se encontrado. Mas glória a Deus, porque a gente encontrou o caminho. Eu encontrei o caminho, você encontrou o caminho da felicidade, da vida eterna, o caminho para ser feliz. Mas andando nesse caminho, que é Jesus Cristo, andando nessa trilha que a gente decidiu seguir, a gente, por vezes, é tentado a abandonar esse caminho, a fazer um desvio, a sair da rota original. Até Jesus nos ensina que o caminho que leva à salvação é estreito, mas o caminho que leva à perdição é largo, é fácil de andar. E andar no caminho de Jesus não é fácil, é difícil. E a primeira coisa que quer te desviar desse caminho que é Jesus e quer me desviar desse caminho que é Jesus, é o nosso próprio coração. Abre comigo em Provérbios 14, versículo 12. E é o que a gente precisa como crente, estar nos policiando.
Volte para o caminho, esteja firme no caminho, no seu objetivo. Provérbios 14, versículo 12. A palavra de Deus nos ensina. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no final conduz à morte. Olha só o que a palavra começa a nos ensinar a respeito de caminho. Existem caminhos, meu irmão, que você vai olhar e você vai achar que é legal. Existem oportunidades que aparecem na nossa vida, existem situações que a gente se depara que parece ser certinho, que parece ser ideal, parece ser a saída, parece ser o segredo, parece ser a grande oportunidade da nossa vida. Mas a palavra de Deus nos ensina que muitas vezes esses caminhos podem conduzir à morte. E a palavra de Deus ainda completa em Provérbios mesmo, dizendo que enganoso é o coração do homem. E nós, como cristãos, que já somos lavados pelo sangue do Cordeiro, que decidimos trilhar o caminho de Deus, andar nas veredas do Senhor, a gente tem que se policiar, porque mesmo tendo Jesus no nosso coração, nós continuamos sendo homens. E o coração do homem é enganoso, e existem muitos caminhos que às vezes parecem ser certos, mas no final são caminhos de morte. E Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui para nos lembrar disso. Cuidado, Marcelo, porque existem caminhos que parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Eu creio que muitos aqui já foram livrados de caminhos de morte, caminhos de perdição, caminho que não era do Senhor para você. Às vezes parece que é uma grande oportunidade e você decide não tomar uma decisão precipitada, você espera um pouco mais, você busca no Senhor e aí depois aquilo se revela que não era tão bom assim. Creio que muitos já viveram essa experiência. Livramento, a gente fala que é até um livramento, né? Deus fechou a porta, Deus me livrou daquela situação, parecia ser certo, mas não era o caminho certo. E se o nosso coração é assim, enganoso, se a gente se convence que o caminho parece que é bom, mas não é, qual é a saída então? Qual é o segredo de ser abençoado por Deus? Qual é a grande sacada? Não sermos guiados pelo nosso coração. Não andarmos segundo os nossos caminhos, mas andarmos nos caminhos do Senhor. Isso é uma lição de humildade para a gente. É muito bonito falar isso. É muito crente, né? É crentez falar isso. Vamos andar os caminhos do Senhor, não nos nossos caminhos. Mas a gente é testado todos os dias nesse quesito. E a gente fica indeciso. Ando no caminho do Senhor ou ando nos meus caminhos? Vivo segundo a lei de Deus ou segundo a minha lei? Todos os dias a gente vem sendo testado, você crente, você que está em casa, a gente é testado e a gente tem que decidir se eu ando no caminho de Deus ou se eu ando no meu caminho. Só que há caminhos que para mim parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Então é melhor a gente andar nos caminhos do Senhor. Não nos nossos caminhos. Porque se eu ando nos meus caminhos, nas minhas vontades, e eu creio que você está entendendo, caminhos são as nossas vontades, as nossas decisões. Se eu ando nesses caminhos, eu corro o risco de muitos deles serem caminhos de morte para mim. Mas se eu decido andar pelos caminhos do Senhor, pelas decisões do Senhor, pela palavra do Senhor, então eu vou colher bênção para a minha vida e você vai colher bênção para a sua vida. Abre comigo em Isaías 55, 6. Isaías 56, Deus fala a respeito dos caminhos do Senhor comparado aos caminhos do homem. Porque o homem anda num nível, mas Deus tem
os caminhos dele, que são muito melhores. Isaías 55, versículo 6. A gente vai ler do 6 até o 11. Olha o que a palavra do Senhor nos fala. Busquem ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Voltem-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, igreja, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia, mas fará o desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Essa é a proposta de Deus para nós nessa noite. Eu tenho caminhos mais altos do que os seus caminhos. Quem está disposto a andar nesse caminho? Assim como a chuva cai, a neve cai, e não volta para o céu sem regar a terra, a palavra de Deus sai da boca dele e não volta vazia. Ela cumpre o propósito. Deus está falando para nós aqui nessa noite que se você anda nos caminhos dele, a palavra dele vai se cumprir na sua vida. Vai se cumprir na minha vida. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Quantas são as promessas que estão na palavra do Senhor? Talvez você tenha promessas que ainda não se cumpriram na sua vida. Talvez ainda você tenha esperado anos e anos e anos e parece que as coisas ainda não acontecem. E o inimigo está tentando tirar você do caminho do Senhor. Mas Deus te fala aqui nessa noite, não desista, permaneça no caminho que a palavra do Senhor vai se cumprir na sua vida. Fique no caminho. A vida do ser humano é igual a uma maratona. Você imagina um atleta correndo uma maratona e decide andar um outro percurso, que não é o estipulado pela organização daquele dia. Vai adiantar ele chegar em primeiro lugar? Não, porque ele não andou no caminho correto. Mesmo que ele percorra um caminho mais longo e chegue em primeiro lugar, porque ele não andou no caminho, ele não merece receber o prêmio. E a palavra que fica para nós, eu tenho andado no caminho do Senhor. Você tem andado no caminho do Senhor? Aqui fala, nesse texto de Isaías, que a gente tem que buscar, porque a gente tem a oportunidade de achar. Buscai ao Senhor enquanto ainda dá para achá-lo. Clamem a Ele enquanto Ele está perto. A gente vive uma oportunidade, a gente vive no tempo da graça. E a gente tem Deus perto da gente. A gente tem um Deus que nos ouve. Vamos aproveitar esse momento na presença do Senhor, achando-o no caminho, encontrando Ele no caminho. Eu me lembro daquela passagem em que Jesus morre e ressuscita, e tem 2 discípulos no caminho de Emaús. Você se lembra dessa passagem? Eles estão no caminho falando a respeito dos acontecimentos daqueles últimos dias, e Jesus aparece e eles não reconhecem o Mestre, e então Jesus pergunta, sobre o que vocês estão falando? E eles falam, você não de onde você veio? Você não está por dentro das últimas notícias? Você não tem acessado o Facebook ultimamente, não?
E Jesus dá uma de desentendido e pergunta, não, o que aconteceu? E ao longo daquela caminhada, eles vão explicando para Jesus o que havia acontecido com ele mesmo, sem reconhecê-lo. E então, no partir do pão, eles reconhecem que era Jesus, era o mestre. Eles encontraram com Jesus no caminho e não reconheceram Jesus. Que a gente possa reconhecer Jesus no caminho. Que a gente possa ouvir a voz de Deus no dia a dia. Que a gente possa ter essa percepção da maneira como Deus age na nossa vida. E Deus fala aqui nesse texto que volte o ímpio para o caminho do Senhor, que abandone os seus maus pensamentos, porque Ele vai ter misericórdia de você. E aqui fala a respeito da metamorfose. A gente fala sobre conversão. Conversão é mudar de direção. Conversão é, se você está indo num caminho, você volta para o outro caminho. Quando a gente fala que a gente se converteu, quer dizer que a gente vivia um caminho do mundo, mas a gente voltou para o caminho original do ser humano, que é Jesus. Deus tinha um plano para você. Esse plano consistia em você aceitar Jesus. Eu aceitar Jesus. Glória a Deus porque isso aconteceu. Se não acontecer, você vai ter essa oportunidade aqui nessa noite. E com isso eu me alinhei com os planos dele, mas o inimigo não está satisfeito. Existe uma batalha espiritual acontecendo nesse momento. E o inimigo fica colocando coisas na beira do caminho para a gente se distrair. E se você não estiver firme com Deus, daqui a pouco você está andando fora do caminho do Senhor. Quantos irmãos nossos já estiveram aqui conosco, congregando conosco? Quantos irmãos nossos já estiveram na frente de batalha? Pessoas que eram bênção e hoje estão afastados do caminho do Senhor. Pessoas que eram fervorosas. Pessoas que eram atuantes na igreja e hoje não estão mais aqui. Talvez você possa se lembrar de alguns. Se perderam, se afastaram do caminho. Aquele que está em pé, vigie para que não caia. Eu não posso confiar no meu coração. Eu não posso confiar nas minhas decisões. Eu não posso estar guiado pela minha natureza humana, porque o Marcelo carnal quer saber das coisas carnais. O Marcelo humano quer saber das coisas do homem. Mas eu nasci de novo. Você nasceu de novo. Se eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. E eu encontro uma coisa que milita dentro de mim, a carne contra o espírito. Mas eu decido todos os dias ouvir a voz do espírito. É isso que tem que acontecer. Por isso que a gente vê Davi falando, porque está batido a minha alma, espere em Deus. É um homem espiritual falando para o homem carnal. Davi era ser humano, Davi era um grande guerreiro, era um general de Deus. Foi chamado para matar gigante. É um homem que comprava briga grande, porque os caminhos do Senhor para ele eram mais altos do que os caminhos dele. Os caminhos de Davi era pastorear ovelha, mas os caminhos de Deus era ele ser líder do povo de Israel. Os caminhos de Davi se limitavam a matar um leão, mas Deus levou ele para matar gigante. Quais são os caminhos que Deus tem para você? Eu posso te garantir uma coisa, são mais altos do que os seus pensamentos. Nunca se viu, nunca se ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem o que ele tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem caminhos mais altos para você. Você pode ser profeta nessa noite, ministra para o seu irmão. Deus tem caminhos mais altos para você. Aleluia! Caminhos mais altos, meu irmão.
Abra comigo em Gênesis 18, lá no Velho Testamento, no começo. Deus se encontra com Abraão. E Deus começa a fazer promessas para Abraão, assim como Ele faz promessas para nós, amém? Deus tem promessa para você? Oh, glória! Deus tem promessa para mim, meu irmão. E Deus começa a ter estabelecer um relacionamento com Abraão. Ele viu que Abraão era uma pessoa que ouvia a voz dele. Então ele falou, ei, esse homem me escuta, eu falo, ele obedece, então eu vou fazer umas promessas na vida dele, porque tudo que eu peço ele faz. E Deus começa a trazer, Abraão, eu te farei uma grande nação, todo lugar que você pisar a planta do seu pé, eu te darei por herança, das suas gerações virão reis e príncipes que governarão a terra, através da sua descendência, Abraão, eu farei felizes todos os povos da terra, porque veio Jesus, através daquele homem. E Jesus se apresenta depois como descendente da linhagem de Abraão. E aqui em Gênesis 18, 19, abre comigo. Gênesis 18, 19, Deus dá um mandamento para ele, e eu creio que esse mandamento é para nós. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem, onde? O que está escrito na sua palavra aí? Para que os seus descendentes se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Vamos examinar as Escrituras aqui, olha o que Deus fala. Abraão, eu te escolhi. Amém? Isso é fato, a gente já sabe que Deus escolheu Abraão, mas Deus escolheu para quê? Está embutido aqui, para que você ensine os seus descendentes a se conservarem no caminho do Senhor. E como que isso acontece? Como é que eles iam se conservar no caminho do Senhor? A palavra é prática. Fazendo o que é justo e direito. Espera aí. Então, se conservar no caminho do Senhor não é algo filosófico. Não é algo transcendental. Não é uma coisa de outro mundo. Se conservar no caminho do Senhor acontece de forma prática, fazendo o que é justo e direito. Para você estar no caminho do Senhor, é simples. Conduta santa. Santidade. Se você permanecer em santidade, você automaticamente estará no caminho do Senhor. Não sei se você já viveu essa experiência, provavelmente você vai para casa, ou do trabalho, ou da escola, ou até mesmo da igreja, pelo mesmo caminho sempre, não é? A gente sempre faz o mesmo caminho para casa. Quem já chegou em casa e nem lembra da trajetória? Não, já aconteceu isso com você? Você chega em casa e você, como é que eu cheguei mesmo? Nem lembro por que lugar que eu passei. Porque o caminho é tão comum, é tão natural para você, que você vai no piloto automático. Você já vai, seu cérebro já predeterminou, você já sabe o lugar, se você vai de casa, você já sabe o lugar que tem a lombada, você já sabe aquela curva, aquele buraco no cantinho da rua ali, e você vai e chega em casa. Você não precisa ficar se policiando, você não precisa ficar lendo placa de rua, porque você já conhece o caminho. Andar no caminho do Senhor é fácil se você está em santidade. Você não precisa ficar se policiando. Isso é religiosidade. Quando você anda no caminho, preocupado, será que eu faço, será que eu não faço, será que eu ando, será que eu não ando, eu paro ou eu não paro? Meu irmão, quando você está em santidade, quando eu estou em santidade, o caminho do Senhor é fluido. O jugo é suave, o fardo é leve. Quando eu estou buscando santidade ao Senhor, fazer as coisas de Deus são naturais. Não é custoso.
quando eu estou na busca do Senhor, quando eu me preocupo em dar um bom testemunho, quando eu me preocupo em cumprir a palavra de Deus, em ser justo, como aqui está falando, quando eu me preocupo em ser direito, eu automaticamente me coloco no caminho do Senhor. Automaticamente eu me alinho com a vontade do Senhor. Quer um segredo para andar a caminhos mais altos? Seja justo, íntegro e direito. Simples assim. Automaticamente as coisas vão chegando na nossa vida. As coisas de Deus vão chegando na nossa vida. Na medida da sua fé, na medida da sua capacidade, Deus vai permitindo que as coisas aconteçam. Deus vai liberando o fluir dele na sua vida. Então você vai se alinhando com a palavra de Deus, vai sendo justo, vai sendo íntegro, vai sendo fiel a Ele, e você vai andando no caminho e vai ganhando velocidade, e você vai ganhando velocidade, e daqui a pouco você já está correndo no caminho do Senhor, daqui a pouco você está 100 por hora no caminho do Senhor, ninguém mais te alcança. Seguir o caminho do Senhor não pode ser algo religioso para a gente. Porque se for religioso, vai ser custoso demais, vai ser pesado demais para você. Mas o fardo de Jesus é leve, o jugo é suave. O evangelho é simples, é obediência. E a gente vê no mundo, como eu falei no começo, tantas fórmulas para o sucesso, para a felicidade. Meu irmão, a fórmula para todo sucesso, para toda alegria, para toda paz, é obedecer a palavra do Senhor. Nisso está tudo o que você precisa. Tudo que eu preciso, qualquer problema, qualquer área, qualquer situação, consiste em obedecer a palavra de Deus. Eu sei que parece jargão de crentez, mas alinha esse fundamento que é de Deus com o que Ele está ministrando nos nossos corações. Para andar no caminho do Senhor, rompe os paradigmas, eu tenho que obedecer à vontade de Deus. Simples assim. Traz para a sua vida neste momento. O que você tem vivido, a situação que você tem vivido, o momento, o kairos que você tem vivido agora. Eu posso te dizer uma coisa, obedeça a palavra de Deus. Isso se aplica à minha vida também. Onde está o caminho mais alto que Deus tem para mim? Obedece a palavra de Deus, Marcelo. E todos os momentos da minha vida, todas as fases que vier, obedece a palavra de Deus. Quer um exemplo na palavra? Aquela viúva de Serepta. Israel estava passando por uma grande fome por conta de ter se desviado dos caminhos do Senhor. Acabe, um rei muito mau, sua esposa 2 vezes mais má ainda, Jezabel, e eles estavam colhendo os frutos da desobediência. Então Elias, homem de Deus, aparece para uma viúva, pobre. Eles estavam numa situação, gente, de fome tão grande, mas tão grande, que a esperança daquela mulher era o quê? Com esse azeite farei a última refeição, então a gente vai morrer, eu e meu filho, porque não tenho mais nada. E Deus se apresenta para ela, através do profeta Elias, e fala, faça primeiro para mim. Você lembra disso? Qual foi o teste de fé daquela mulher, meu irmão? Ela, diante do homem de Deus, ela olha para a situação que ela se encontrava e Elias falando para ela, faça conforme você falou, mas faça primeiro para mim. E eu creio que essa afirmação ecoa para nós aqui nessa noite. Faça primeiro para mim. Se eu coloco Deus em primeiro, o resto é acrescentado.
Eu tenho que colocar Deus em primeiro. Eu tenho que dar um jeito de conseguir. Eu tenho que dar um jeito de fazer com que isso seja uma verdade na minha vida. Aí está o segredo de andar caminhos mais altos. Aí está o segredo de ter pensamentos mais altos. Faça primeiro para mim. E quando a gente consegue fazer isso, gente, é bênção demais. Você começa a colher vitória. Você começa a colher prosperidade. Você começa a colher bênção. E Deus começa a agir na nossa vida. E começa a mudar circunstâncias. Começa a fechar portas. Deus começa a abrir portas. E você começa a viver no Kairós de Deus. Você entra num novo nível. Esse nível do mundo está fichinha para você. Você passa de fase. Você vai para um novo nível. Onde você anda guiado pelo vento do Espírito Santo de Deus. Você vai para uma outra altitude. Aí o homem natural, as pessoas não entendem. Por que você está feliz? Por que é que as coisas dão certo na sua vida? Por que você está feliz mesmo em meio aos problemas? Aí você pode dizer, porque eu estou andando em caminhos diferentes agora. Estou andando eu tenho novos horizontes. Eu subi o teto de voo. E Deus começa a agir na vida do crente. Começa a fazer um alvoroço e começa a mudar circunstâncias. Começa a trazer pessoas, trazer bênçãos, trazer oportunidades para a sua vida. Abre comigo em Êxodo 13, 17. Êxodo 13. Êxodo 13, versículo 17. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva para o Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Creio que é numa versão um pouco diferente da sua, né? Mas aqui fala uma coisa muito importante a respeito dos caminhos de Deus. Que muitas vezes, entenda isso, muitas vezes Deus dá umas voltas que a gente não entende. Para nos poupar. É isso que Ele fez. Entendeu aqui? Pegou a visão? O que Deus fez com o povo de Israel? Deus tira o povo de Israel do Egito e a rota mais curta para a promessa dele, a linha reta, porque a reta é a trajetória menor entre dois pontos, não é isso? É uma reta. Só que naquele caminho eles iam se defrontar com a guerra logo de cara. Eles iam pegar filisteus. Filisteus, você sabe como que é filisteu, né, meu irmão? Os caras são parrudos, os caras são criados no Nestogeno, tinha gigante, né? Então Deus fala, não, eu vou dar uma volta com esse povo, porque se chegar ali, eu sei que eles são medrosos que só, e vão chegar lá e vão começar a afinar, vão querer voltar. Então vão dar uma volta, gente. E Deus dá uma volta com eles pelo deserto, para levar para a terra prometida. Porque Deus conhecia o povo dele. E muitas vezes Deus faz isso com a gente. Deus dá umas voltas que a gente não entende. Mas eu quero te dizer, mesmo que você não entenda, siga o caminho que Deus tem para você. Porque a gente não tem que entender, a gente tem que estar no caminho de Deus, porque Ele é mais alto do que o nosso. Você não crê nisso? Que os pensamentos de Deus são mais altos? Que os caminhos de Deus são mais altos? Só que quando Ele começa a subir, a gente começa a ficar com medo, né? Espera aí, está alto demais, Deus, está alto demais. E a gente não vai entendendo as voltas que Deus dá. Mas Deus te fala que mesmo que você não esteja entendendo, fique no caminho que Deus tem para você.
Será que Deus não está dando uma volta com você agora, nesse momento que você está vivendo? Para te poupar? Será que Deus não está fazendo algo sobrenatural para você alcançar o objetivo? Porque Ele sabe a nossa capacitação, Ele sabe o quanto a gente aguenta. Então, muitas vezes Deus mexe, move circunstâncias, coisas acontecem que aos nossos olhos não parece ser o caminho mais rápido. Aos nossos olhos não parece que é a reta. Mas Deus, é só eu ir aqui que eu consigo, Deus. E Deus te pega pela mão e está te dando uma volta. E você fala, não, Deus, mas é para lá. Deus conhece as coisas que muitas vezes a gente não vê. Deus sabe, conhece, Ele sonda e conhece o coração do homem. Ele sabe o meu coração. Então, muitas vezes, Ele está dando uma volta porque Ele sabe que se eu for por aquele caminho, que eu acho que é o certo, há caminhos que ao homem parecem ser bons. Ele sabe que se eu entrar naquele caminho, eu vou me desviar. Ele sabe que se eu ir por lá, eu vou temer, eu vou querer voltar. Então, Ele está dando uma volta comigo. E glória a Deus. Meu irmão, aperta o cinto e aproveita o passeio. Se Deus está dando uma volta com você, aceita. Vai viajando nas asas do Espírito. Deixa Ele te levar. Não fica perguntando. Deus fez isso com José. Deus queria José como governador do Egito. Ele não poderia fazer isso com José, do dia para a noite? Colocar José como governador do Egito? Sim ou não? Sim. Ele é o Todo-Poderoso. Como Ele fez com Daniel também, Deus deu uma volta. Pegou José, mandou para o poço, tirou do poço, põe na casa de Potifar, tira da casa de Potifar, põe na cadeia, tira da cadeia, põe como governador. Olha a volta que Deus deu. Só tinha um que conhecia o coração de José, Deus. E Deus me conhece melhor do que eu mesmo. Deus te conhece melhor do que você mesmo. E muitas vezes Ele faz isso. Ele age de formas que a gente não consegue entender. É nessas horas que a gente tem que andar pela fé e não por vistas. Ande por fé. O caminho de Deus é trilhado pela fé. Você só vai andar no caminho do Senhor, o veículo que você usa para andar no caminho do Senhor se chama fé. Não, você não vai andar no caminho do Senhor de carro, você não vai andar de avião, você vai andar por fé. É o veículo que move o crente no caminho do Senhor. É tempo da gente andar por fé e não por vistas. A geração que vai anunciar a volta de Jesus vai ser uma geração que vai estar andando por fé e não por vistas. E em Salmo 5, 7, abre comigo. Salmo 5, versículo 7. Fala algo tremendo que Deus pode fazer também. Salmo 5, versículo 7. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Que bênção. A gente pode pedir para que Deus aplane o caminho dele. Deus, já vai na minha frente, aplanando o caminho para mim. Vai na frente abrindo. Vai na frente preparando, calçando. Já põe um asfalto, Deus, para que seja mais fácil de eu trilhar. E eu creio que essa oração a gente pode fazer aqui nessa noite. Deus, já que o Senhor tem um caminho para mim, eu decidi trilhar esse caminho. Deus, aplane esse caminho para que seja mais fácil para mim. Vai na frente, Deus, me guiando. Vai na frente preparando tudo para mim, para que quando eu chegue lá já não haja mais o obstáculo.
Já vai na frente de Deus, abrindo as portas. A gente aqui vive essa situação, né? Chove, de repente cai uma barreira, fecha a estrada lá, fecha a estrada aqui, não é assim? E aí não dá para passar. E Deus pode ir, sei lá, se Ele manda anjo com a máquina terraplanagem, né? E Ele vai lá abrindo o caminho para que você possa passar. Glória a Deus. Até isso Deus faz. Ele não só põe um caminho melhor, mas Ele está disposto a ir na nossa frente, abrindo o caminho para que a gente passe. Aqui está falando de batalhas espirituais. Que o inimigo coloca armadilhas à beira do caminho, e Deus pode ir na frente, podando tudo isso. Deus, aplane o nosso caminho, Deus. Que seja fluido, que seja fácil. Tira as armadilhas de Satanás. A gente pode orar assim nessa noite. Vai aplanando, vai abrindo, Deus. Vai fazendo o impossível acontecer. E Jesus disse, né, em João 14, você se lembra? Não precisa abrir, mas Tomé faz uma pergunta para ele. Jesus, nós não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Jesus é o caminho. A gente já sabe disso. Jesus é o caminho e a gente fala isso, e às vezes a gente não reflete sobre isso. Jesus é o caminho. Ele não ensina o caminho. Ele não te guia pelo caminho. Ele é o próprio caminho. Se você está íntimo de Jesus, se você está em conexão com Jesus, se você está buscando Jesus, automaticamente você está no caminho. Automaticamente. Jesus não é o guia do caminho, Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E Ele é o caminho. Não só para a salvação, mas Ele é o caminho para a prosperidade, Ele é o caminho para o sucesso, Ele é o caminho para tudo. Isso é o Evangelho. A gente pregar que Ele é o caminho. Porque o mundo mostra tantos caminhos para se chegar a Deus, para se chegar à espiritualidade. O mundo fala de tantas coisas e existem tantas religiões, mas a palavra do Senhor é muito clara. Esse é o Evangelho ao qual nós estamos pregando aqui nessa igreja. Você que está nos assistindo pela internet, entenda, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. A gente vive um momento onde a gente é tentado a mascarar o Evangelho. A gente vive um momento onde a gente tem que, às vezes, escolher as melhores palavras para ser politicamente correto, mas a Bíblia é muito clara. Jesus é o caminho que me leva a Deus. Eu estou nesse caminho. Eu estou nesse caminho. Você está nesse caminho há quantos anos? Pensa aí. Continue no caminho. Cristianismo não trata de religião. Cristianismo trata de seguir o caminho para Deus. Por que eu sigo a Cristo? Porque eu entendo que Ele é o Filho de Deus. Porque eu entendo que Ele morreu pelos meus pecados. Porque eu entendo que Ele é o caminho que me leva a Deus. Não tem como você estar nesse caminho, tudo que a gente falou até agora, não existe possibilidade de se estar no caminho sem Jesus, porque Ele é o caminho. Não dá para tirar Jesus da equação, não dá para ser bonzinho, não dá para ser só legalzinho. Não, eu olho para a Bíblia como um código de conduta, né? Então eu tento seguir a Bíblia como para eu ser um bom cidadão, para ser uma boa pessoa. Não, eu sigo a palavra de Deus porque ela fala a respeito de Jesus, o caminho. É Jesus, tudo converte em Jesus.
Entenda isso. Firma isso no seu coração. Você já sabe disso, você que está aqui. Mas se lembre disso. Tudo por Ele, para Ele. Sem mim, nada podeis fazer. Jesus tem que estar em tudo na minha vida. Jesus tem que estar presente em tudo. Aí sim eu estou no caminho. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Jesus tem que estar em tudo na minha vida. Jesus tem que estar em todas as circunstâncias da sua vida. E para a gente concluir, eu gostaria que a gente voltasse para o Salmo 25, que a gente leu e meditou. A gente vai concluir com ele. Depois de tudo isso que o Espírito Santo ministrou no seu coração, a gente vai ler novamente esse capítulo da Palavra de Deus. Amém? Está disposto a ler de novo? A gente vai ler juntos. A ti, Senhor, elevo a minha alma, em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Pode dizer amém? Amém. Nenhum dos que esperam em ti fica decepcionado. Decepcionado ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Amém? Amém. Você concorda com isso? Amém. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e me ensina, pois tu és Deus, meu Salvador, a minha esperança está em ti o tempo todo. Amém. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão, lembra-te, Senhor, da tua misericórdia, lembra que o Senhor tem as mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e das minhas transgressões da juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Aleluia. Que bom que a gente pode orar assim. Deus não me olha conforme o meu passado tenebroso, conforme o seu passado tudo enroscado. Ele me olha com um filtro de misericórdia, porque Ele é bom. Glória a Deus. Porque se Deus fosse colocar na ponta do lápis o nosso histórico, meu irmão, repetia de ano facinho, facinho, facinho. E a palavra de Deus continua. Deus é bom, Deus é justo, por isso Ele mostra o caminho aos pecadores. Ele conduz os humildes na justiça e lhes ensina esse caminho. Aleluia! Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Os caminhos do Senhor são bons, não são maus. Os caminhos do Senhor não são para te prejudicar e nem me prejudicar. Os caminhos do Senhor não estão focados no mal, estão focados em te dar bênção, meu irmão, entenda isso. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, porque ele é grande. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Onde estão os homens e mulheres que temem ao Senhor aqui nessa noite? Creia que Ele vai te instruir no caminho que você deve seguir. É o que está falando aqui na palavra. Você crê na palavra? Glória a Deus. Esse homem viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos àqueles que o temem. Ele os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés das armadilhas do caminho. Aleluia! Volta-te para mim, tenha misericórdia de mim,
pois eu estou aflito. As angústias do meu coração se multiplicam. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação, olha para o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados, Deus. Vê como aumentaram os meus inimigos e com fúria eles me odeiam. Guarda a minha vida e me livra. Eu sei que o Senhor não me deixará decepcionado, pois o Senhor é o meu refúgio. A integridade e a retidão me protegerão, porque a minha esperança está em Ti. Ó Deus, liberta a Israel de todas as suas aflições. Aleluia. Vou chamar o ministério de louvor, amém? Deus está nos propondo nos guiar no caminho dele. Mas para isso, meu irmão, você vê esse salmo aqui, o salmista reconhecendo as suas falhas, reconhecendo que é pecador, reconhecendo que depende única e exclusivamente das misericórdias do Senhor. E eu creio que esse é o momento propício, aqui nessa noite, para nós estarmos nos colocando diante do Senhor e reconhecendo os pontos em que a gente se desviou do caminho, os momentos em que a gente tem se afastado do centro da vontade de Deus. Nenhum de nós aqui pode se achar bom o suficiente. Nenhum de nós aqui pode se achar merecedor de trilhar esse caminho. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então eu creio que Deus falou conosco até agora, porque Ele quer trazer a gente para o caminho de volta. Se você tem andado um pouco ao largo do caminho, se você está sendo tentado a se desviar, nós vamos quebrantar o nosso coração aqui nessa noite. Em atitude mesmo de reconhecimento, de arrependimento. E eu creio que Deus vai fazer você voltar para o caminho dEle.